Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebelo. Ela se alonga e ela se está ligada ao egoísmo, ela está ligada à avareza, ela está ligada à futilidade, ela está ligada à falta de grandeza e de generosidade. Então é muito sério, porque a gente, quando não tem nada, a gente pode se tornar uma pessoa avarenta, pode se tornar uma pessoa mesquinha assim. E quando tem muito também, eu não estou falando só de recurso, eu estou falando de favor de Deus, de revelação, estou falando de instrução. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso adversário, ele não quer desviar ninguém, ele só quer nos distrair, imputando coisas em mim e você. Então eu não estou dizendo que é o seu caso, inclusive isso daí já é uma arma para que você possa lidar com pessoas que possam se aproximar de você, para tentar sacar você. Eu tenho instruído você aqui em todas as quintas-feiras de todos os temas que nós falamos aqui, que é necessário nós ficarmos atentos. O nosso adversário, ele envia pessoas próximas de mim e de você para nos sugar, para roubar a nossa paz, para roubar o nosso ânimo, para roubar a nossa tranquilidade, para roubar a nossa espiritualidade em Deus. Satanás, ele é específico em enviar pessoas assim, para roubar a mim e você, para sugar. Lembra, quando você olha para o livro de Neemias, você vê que os inimigos atacavam Neemias para tentar enfraquecê-lo. Quando Neemias pegava o povo e começava a fazer a obra, vinha Sambalate, Gesem e Tobias. Eles vinham para afrontar, eles vinham para roubar a paz, eles vinham para tirá-los do foco. O nosso adversário quer tirar você do foco, mas se depender de mim, você não vai tirar os olhos do foco, você vai ficar caminhando, marchante, até a vinda de Jesus, para a glória do seu nome, amém? Diga para o teu irmão, então se prepara para o que você vai ouvir hoje aqui. Se tiver caderninho, anota, porque vai ser muito bom para você. Gastei longas e muitas horas em tudo isso, para que você recebesse essa instrução. Só te lembrando, nós começamos em 2 de julho, essa série de ministrações. Falamos sobre mágoa na primeira ministração, falamos de rejeição no dia 9, falamos de complexo de inferioridade, falamos de orgulho e falamos de medo. Essas 5 ministrações já estão disponíveis para você assistir, se você quiser, no canal do YouTube. Nós falamos depois, na primeira quinta de agosto, sobre culpa, seríssimo isso. E falamos na semana passada sobre inveja. Inclusive isso aqui essa palavra inveja é muito séria, isso acontece dentro de casamentos. Há maridos que têm inveja da mulher, a mulher tem inveja do marido. Isso acontece até ministerialmente, quando um tem um ministério que aflora mais do que o outro. Se não controlar isso, Satanás entra dentro da casa e faz uma ciranda terrível. E hoje nós vamos falar de mesquinharia. Eu queria que você lesse comigo esses versículos. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Tome nota desses textos, para que você depois possa meditar com bastante tranquilidade e calma na sua casa, para que a gente não possa ir mais rápido aqui, não é? Efésios 5, 5. Olha que sério que é esse texto. Ele diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vou ler de novo. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou melhor, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então eu estou usando os versículos que apontam a palavra para avarento, porque na Bíblia você não encontra a palavra mesquinho, só que a palavra mesquinho abre para esses leques todos. Então olha que coisa séria, aqueles que são devassos, aqueles que são impuros, aqueles que são avarentos, eles são considerados idólatras, porque eles não estão prontos para ouvir a voz do Senhor, mas apenas estão prontos para ouvir a si próprio. Então eles passam a se idolatrar nas suas próprias opiniões. E por viver assim, a Bíblia diz que eles não têm herança no reino de Cristo e do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: se tem alguma idolatria dentro de você, fala para ele assim, fique livre disso hoje. Ai, apóstolo, eu sou crente,
Eu não tenho adoração com ídolos, não. Querido, aí que está. O seu ídolo pode ser o seu pastor, o seu ídolo pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, o seu patins, o seu videogame, o seu celular, o seu computador, aquilo que você tem a mania de colocar dentro de uma redoma, aquilo que você vislumbra, idolatra, isso pode separar você da presença de Deus. Então muito cuidado, porque o nosso adversário, ele quer que eu e você se esqueça de algumas coisas e crie algumas coisas que são nossas. Eu sempre falo aqui na igreja, cuidado. Tudo que nós precisamos entender é que as minhas bênçãos, as suas bênçãos, estão liberadas nas regiões celestiais. O nosso adversário não quer que você suba nesse nível, ele quer que você fique na dimensão da terra, para que você se preocupe com as coisas da terra, para que você não se mova nas revelações do céu, mas fique preso nas coisas da terra. Quantos entendem isso? Então ele traz coisas, para que eu e você corra atrás de coisas, para que eu e você ame as coisas, para que eu e você ame situações que são, na verdade, que a traça e a ferrugem vão consumir. Então, muito cuidado, vigia bastante, para que você não idolatre as coisas. Muito cuidado quando você fala em pratos de comida. Tem muita gente, eu escuto muito crente falar isso. Ele vai pedir um prato de comida, ele fala assim: ai, eu adoro lasanha. Ai, porque eu adoro buchada. Não, você gosta de buchada, você gosta de lasanha, adorar, você só adora a Deus. Então, muito cuidado, porque a sua palavra, que tem poder, denuncia o que está dentro de você. E o nosso adversário, ele só quer encontrar em mim e você alguma coisa, para que você fale, e ele aponte ao Senhor e fala assim: está vendo? Ele diz que te adora, mas ele adora uma lasanha. Suas palavras têm poder. Suas palavras são decretos. Diga para o teu irmão com voz alta, fala para ele: suas palavras têm poder. Diga para ele: suas palavras são decretos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando abre a boca. Fica nervoso, fica nervosa, fala um monte de asneira. Fala com a patroa, fala com o patrão que eu digo é a esposa e o marido. Fala com os filhos, lança um monte de palavra que não deve. Depois fica aquela cara de melão estragado. Ai, desculpa, viu? Eu não queria falar. Queria sim. Falou porque está cheio. Então, muito cuidado, porque sua boca denota, anuncia o que está dentro. Isso é papel de fariseu. Fala para o teu irmão: cuidado com essa boca. Fala assim para ele, porque essa boca fala do que está cheio, esse compartimento aí. Os fariseus, eles eram assim, irmão. Os fariseus, eles ficavam lá nas esquinas, tentando mostrar que eram espirituais. Mas, na verdade, eles eram homens que eram fraudulentos. Por quê? A essência deles lá dentro era uma essência de fraude. Eles tinham uma aparência de pessoas que eram pessoas santas. O Senhor não está procurando ninguém que tenha aparência, porque a aparência não vai para o céu. O que vai para o céu é a essência do Espírito dele que está dentro de mim e de você. Fala para esses irmãos bonitos aí, fala assim: essa carcaça aí não vai para o céu não, viu? Quantos entendem? Efésios 5,5 nós já lemos. Leia agora, por favor, Isaías 32, versículo 7. Se arrepie com ele como eu me arrepiei. Eu já li o livro de profeta Isaías umas 3 ou 4 vezes, eu amo esse livro. Mas eu confesso para você que eu nunca parei para entender direito esse versículo, como eu parei para entender hoje. Isaías 32, 7 diz assim: também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Mesmo quando o pobre chega a falar retamente. O que é um avarento? É aquele que é obcecado por coisas, excesso de valor pelas coisas. Então, olha o que o avarento faz. O avarento, ele tem armas que são más, diz o texto. E o avarento, ele maquina invenções, porque ele quer estar bem. Dane-se os outros. Aí você pode dizer assim: nossa, apóstolo, mas você está falando uma coisa dessa aqui dentro de uma igreja. Não se esqueça que esse lugar é um lugar de pessoas que estão em processo de cura e transformação. Se você entrar numa igreja esperando você encontrar pessoas perfeitas, você errou o pulo. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, elas estão em tratamento, em aperfeiçoamento. Perfeitos seremos só na morada celestial, porque aí a carne vai ficar e o Espírito vai se igualar ao Espírito Todo-Poderoso. Amém? Então, muito cuidado, porque pessoas são falhas. Repete isso comigo: pessoas são falhas.
Você já depositou confiança em pessoas e já chateou? Já se entristeceu? Pessoas são falhas. Mas não se esqueça isso. Toda vez vai ter alguém que vai falhar. Porque são falhas. Repete isso comigo. Pessoas são falhas. Diga comigo, pessoas sempre vão falhar. Então não se frustre. Esteja pronto para tudo, mas é necessário você se fechar para algumas coisas. Se você tiver a revelação do Espírito Santo manifesta dentro de você, quando as pessoas que não estão movidas pelo Espírito de Deus se aproximarem perto de você, você vai saber detectar, porque luz e trevas não têm comunhão. Então, se o espírito do diabo, o diabo mandar alguém para atazanar você, para perturbar você, para arrancar coisas de você, o Espírito de Deus, que é santo, que está em você, vai denunciar. Vigia, cuidado, porque isso é roubo para você. Quantos entendem o que eu estou falando? Podemos seguir? Mais 2 textos, anota aí. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador. Ponto e vírgula, respira, engole. Olha o que fala agora. Com o tal, nem ainda comais. Fala para o teu irmão, é sério esse negócio, hein? Fala para você agora, é sério esse negócio. A Bíblia está nos advertindo, Paulo está advertindo o povo de Corinto, olha, cuidado. Porque vai se infiltrar no meio de vocês pessoas que têm aparência de irmão. Só que eles têm aparência de irmão, mas eles são devassos, eles são avarentos, pensam somente em si. E se você mexer com eles, então, meu Deus, se você tocar numa coisinha dele, então, aí você vai conhecer de fato quem está lá dentro. Aí ele vai arrancar a fantasia de ovelha e vai mostrar o lobo que está ali dentro escondido. E eu vou te contar uma coisa, fala para o teu irmão, segura que vai doer agora, fala para ele. Qual é a comida da ovelha? Repete comigo, fala assim, a ovelha pasta, fala. Isso. Qual é a comida do lobo? Fala assim que nem jauense, ó, carne. Isso. Então, se um lobo se vestir de ovelha, ele vai aguentar comer uns 3, 4 dias no máximo, grama. No 5º dia ele não vai aguentar, porque a natureza dele não é vegetariana, a natureza dele é carnívora, então ele vai ter que se mostrar quem ele é. Fica tranquilo, irmão, porque o tempo mostra quem é cada um. Porque, amado, a natureza vai ser exposta. Não tem jeito. A nossa natureza vai ser exposta. Quem é que governa a mim e você? Vai ser exposta. Não é uma questão do diabo agora. Para de jogar para o diabo que ele não tem culpa. Isso é coisa nossa. Mesquinharia está ligada a caráter. Isso não é outra coisa a não ser caráter, é formação. Então, nós vamos entender que existem coisas que não é o diabo, somos nós. Sabemos que não devemos fazer, mas fazemos. E o Paulo diz assim, olha, se no meio de vocês tiver alguém assim, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Ai, apóstolo, Deus me livre. Vou começar a vir com aquela bolsinha de viagem com meus dólares aqui dentro, aqui, ó. Não vou deixar minha bolsa. Não estou falando de roubar coisas. Estou falando de roubar sonhos. Estou falando de roubar ânimo mesmo. Estou falando de pessoas que fazem isso. Você já estava conversando com pessoas que você estava muito bem. Você acordou, aquele dia para você tá no jardim do Éden. Mas essa pessoa chegou perto de você, meu amado Deus, a coisa virou a treva. Já aconteceu isso com você? São roubadores. Agora, muito cuidado, porque às vezes tem esses roubadores entrando dentro da sua casa. E o Paulo disse assim, com o tal, nem comais. Cuidado, hein? Cuidado com quem você se associa. Cuidado com quem você se relaciona. E o que mais me deixa maluco, irmão, é que esse texto diz que eu não posso andar com quem é o quê? Maldizente.
Muito cuidado. Tem gente que ainda vai maldizer o próprio Senhor, que é o meu pai e o seu pai, a gente anda com eles. Gente que pragueja contra Deus não pode ser nosso parceiro de jornada, irmão. Porque eles andam em caminhos errados em relação a mim e a você. Devemos amá-los, mas não podemos andar com eles. Entende isso? Fala assim comigo: precisamos amar a todos, mas selecionar com quem eu devo andar. Eu vou falar uma coisa que eu falo na clínica da alma aqui, posso ou não? Olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele: por favor, põe chave no seu portão. Isso. Sua casa precisa ter chave no portão e parar de ter aquela porta de boteco de faroeste, onde as pessoas abrem na barrigada. Todo mundo entra, abre a geladeira, mexe no fogão, e todo mundo deita, vai para o seu quarto, é uma várzea lá. É um campo de botia. Todo mundo manda lá. A casa aqui da irmãzinha, do irmãozinho. Ei, irmão, sua casa tem que ter chave. E você não pode deixar de ungir sua casa quando as pessoas entram lá. Vai entregar água na sua casa? Unge. Vai entregar aquela despesa que você faz? Unge. Vai entregar o carro novo? Unge. Gostou, né? Então, entrou pessoas na sua casa? Unge. Demarca lugar. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Eu tenho um coelhinho na minha casa. E quando nós colocamos o coelhinho em casa, ele foi conhecer o quintal. Sabe o que ele fez? Foi demarcar o lugar. Alguns animais fazem isso com a urina. Nós temos a palavra e a autoridade para demarcar. Esse moço aqui que está nessa câmera aqui, ó. Domingo, quando acabou aqui o teatro da noite do pijama, ele estava indo embora, ele olhou lá no fundo os vidrinhos de mirra. E o Espírito Santo falou assim para ele: aí, ó o negócio aí para o seu terreno, para sair o negócio da sua casa. Essa é a palavra. Ele catou um vidrinho daquele lá, falou assim: depois eu pago. E catou a motoca dele, e ele e a futura esposa foram lá no terreno. Chegou lá no terreno e falou assim: Senhor, o apóstolo disse umas coisas lá, e eu acredito, e eu vou pegar isso aqui, eu vou demarcar, esse terreno aqui é meu, e vai soltar esse negócio, vai desamarrar esse negócio das meus papeladas, em nome de Jesus, está aqui, eu estou fazendo isso porque eu creio. No outro dia de manhã, ele foi trabalhar, tocou o telefone, era o moço: viu, corre aqui para você assinar os papéis, que está tudo pronto, seus papéis aqui, a documentação já saiu. Isso é uma questão de você ter fé e demarcar o território que é seu. Aprenda a demarcar o território. Meu Deus, conta isso para o teu irmão. Aprenda a demarcar o território que é seu. Aí a gente fala quando tem luta em casa: ai, que luta na minha casa. Fala para o diabo que esse lugar é seu, quem tem que sair é ele. Uma vez, os apóstolos do conselho fizeram uma reunião e decidiram que eles iam andar em todas as capitais do Brasil. Saíram de São Paulo dentro de um ônibus, encheram o porta-mala do ônibus de banana para não dar cãibra e foram. Todas as capitais de ônibus. E eles chegaram num local aqui no estado de São Paulo, e eles foram orar lá dentro daquele local. E eles disseram assim: Satanás, a gente estava analisando as coisas, e a gente viu que o Brasil está pequeno, e não tem espaço para nós e para você. E nós decidimos que quem vai sair é você. Então agora nós vamos orar, nós vamos tocar o chofar, e nós estamos dizendo que você está indo embora daqui em nome de Jesus. E brrr. O que é isso? Exercer autoridade. Você, eu, nós precisamos exercer autoridade aonde o Senhor nos colocou, nos plantou em nome de Jesus. Nessa cidade, nós somos autoridade. Você pode dizer isso? Nessa cidade, eu sou autoridade. Fala: no meu bairro, eu sou autoridade. Diga: no meu trabalho, eu sou autoridade. Diga: na minha casa, eu sou autoridade. Quantos entendem isso? Então para de tributar as coisas para o diabo. O papel do diabo é atazanar você. O papel do diabo é distrair você, roubar você. E o seu papel é perturbar ele. O seu papel é deixar ele louco. O seu papel é deixar ele maluco. É ele acordar, mas é verdade que ele não dorme, mas ele vê você acordar e ele dizer: esse crente não para. Esse crente não desanima. Esse crente não amolece. Por quê? Porque eu estou firmado numa palavra que ele disse o Senhor disse a meu respeito e ao seu respeito. Fala para o teu irmão: a partir de hoje, para de ficar perturbado
Engrossa a voz e fala para ele assim, ó, e começa a perturbar o diabo. Em nome de Jesus. Alguém pode perturbar o diabo? Olha agora, olha o outro texto, Provérbios 23:6, marca o Provérbios aí para você ler depois. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno. Aí apóstolo, mas eu vou julgar. Se você tiver o Espírito de Deus, você não julga. Repete isso comigo, se eu tenho o Espírito de Deus, eu não julgo. Olha lá, nem cobiceis as suas iguarias gostosas. Muito cuidado. Muito cuidado quando você vê os outros prosperar. Muito cuidado quando você vê os outros crescer e você fala, ai, olha, meu Deus, você não sabe se a pessoa sonega, você não sabe se a pessoa fraude, você não sabe se a pessoa desvia, você não sabe nada. Nós estávamos na conferência, dessa conferência que nós fomos em julho, de batalha espiritual e de libertação, e nos chegou uma informação de que nós precisávamos levantar oração pela igreja no Brasil, porque a igreja mais uma vez vai sofrer um abalo. Aonde? Na área das finanças, porque teve alguns ministérios grandes do Brasil que receberam dinheiro desse desvio do petrolão, igrejas que deram as suas contas para receber dinheiro de desvio, ciente de que o dinheiro era um dinheiro podre. Mais uma vez a igreja tem que de novo voltar a ser exposta. Muito cuidado, porque a própria Bíblia diz, e isso não está falando para ímpio, está falando para filho, nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Prova os espíritos, irmãos. As pessoas que estão próximas de você, antes de você abrir sua vida, prova os espíritos. Veja se são pessoas de Deus, veja se a vida dela demonstra isso, quais são os frutos, porque pelos frutos você conhece a árvore. E se a árvore for bonita, mas não tem fruto, não dá para você ficar debaixo daquela sombra. Quantos entendem o que eu estou falando? Então fala para o teu irmão, vou começar a vigiar mais os seus frutos, irmão. Não, pode falar, vou vigiar mais os seus frutos. Olha lá, o mesquinho acredita no que quer enxergar, e não na realidade. Conhece gente assim? Você fala para ele, está errado. Não tá. Você explica, não é, eu penso assim, o mesquinho é assim. Ele não leva em consideração nada que possa desmentir a sua vontade e o seu desejo. Ele procura todos os motivos e provas cabíveis ou não, ou seja verdade ou não, ele vai procurar prova, para se dar bem às custas do quê? Da infelicidade alheia. Fala para o teu irmão, os mesquinhos gosta de pisar nos outros. Ele passa por cima de qualquer um, até mesmo de um filho ou de uma filha, se for preciso. Se houver dinheiro envolvido, aí então que acontece o ápice do show do horror. Por quê? Porque o mesquinho, ele é movido por coisas, porque dentro dele há uma avareza, e ele ama as coisas. Então, ele ama aquilo que as pessoas podem dar para ele, não o que a pessoa é para ele. Então não deixe ninguém olhar para você como alguém que possa dar, mas alguém que é. Eu gasto muito tempo falando isso para os meus filhos, porque nós estamos vivendo num tempo que a sociedade prega isso, que as pessoas, para serem boas, elas têm que ter coisas. Não adianta nada ter muita coisa e não ter o Senhor, não ter Deus, não ter caráter e não ter uma vida com o Senhor. Então nós não valemos para Deus o que temos, valemos para Deus o que somos. Se de fato aquilo que aparentamos é a essência que está dentro de nós, e se hoje nós fechássemos os nossos olhos e nós fôssemos andar de pé junto na Frederico Ozanam, o nosso espírito estaria com o Senhor de fato. Pergunta para o teu irmão, a propósito, querido, fala para ele. Se você fechar o olhinho hoje, se acorda no braço do papai? Fala assim para ele, ou no braço da foicezinha, da foice. Aonde nós vamos? Estamos prontos? Estamos vivendo nossos dias como se fosse o último? Estamos nos preparando para viver como noiva, ou melhor, estamos nos trajando como noiva e andando como noiva?
Lembra da parábola das 10 virgens? Todas elas tinham roupa de noiva, mas nem todas estavam preparadas para o casamento. Nós precisamos estar prontos, porque a vinda dele vai ser uma fração de 7 milésimos de segundo, e a noiva vai ser sacada daqui, e eu estou me esforçando para estar lá. Amém? Vamos seguir nosso estudo. Os mesquinhos espiritualmente são aqueles, agora vamos falar espiritualmente, que se dizem cristãos e vivem a vida toda ao redor do evangelho. Carrega a Bíblia, grossa, fina, de estudo, sem estudo, eletrônica, carrega de tudo, vem na igreja, mas continua sendo mesquinho. Mas nunca o experimentaram de fato, tal como o descrito nas Escrituras Sagradas. Os mesquinhos espirituais são aqueles que não permitem que a vontade de Deus se cumpra na vida dele, porque o achismo dele ainda é muito forte na vida dele. Olha o que diz a sequência. São pessoas de alguma forma envolvidas com a vida da igreja ou com o reino de Deus de forma superficial, só na aparência. Ou seja, nunca se entregaram a Deus, ao seu Espírito Santo e à obra regeneradora do Filho. Quantos entendem até aqui? Olha só, o que mais que você vai aprender? Os mesquinhos espirituais nunca saem do mesmo ponto. Entra ano, sai ano, ele está do mesmo jeito. Passa a década, entra a década, ele está do mesmo jeito. Eles, mesquinhos espiritualmente, nunca saem do mesmo ponto. Andam de que jeito? Círculos. Se falar de círculo, te lembra de alguma coisa? Fala assim comigo, saída do Egito. Agora você vai entender o que é mesquinharia, ó. Sair do Egito sai, mas o Egito não sai de dentro da gente. Então tem bastante gente hoje, não está andando lá no Egito mais, já saiu, está andando para chegar em Canaã, mas o Egitão está aqui. Ai, que vontade de tomar um golinho, ai, que vontade de dar uma puladinha de cerca, ai, que vontade de falar um palavrãozinho, ai, que vontade de ir no pagodinho, ai, que vontade de ir no roquinho, no sambão, no forró do Peleca. Tem alguma coisa inundada dentro dele. Quando não, são sentimentos aninhados. Quantos entendem o que eu estou falando? São pessoas que não mudam a vida dela. E eu defendo uma tese, tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é minha necessidade. Se encontrar com Jesus e não tiver mudança de vida, não foi o encontro. Porque todos da Bíblia que se encontraram com Jesus tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Se você se encontrou com Jesus e não teve mudança, teve alguma coisa errada nesse encontro. Esse encontro não foi total, esse encontro foi superficial, esse encontro foi em partes. Talvez existam algumas coisas que precisam ser entregues, algumas coisas precisam ser renunciadas, algumas coisas que a gente precisa dizer, Senhor, pode cumprir totalmente na minha vida. Sabe que eu tenho ido pregar em algumas denominações, e o que eu mais vejo, o semblante das pessoas é quando eu falo isso, que Deus não satisfaz as suas vontades. Deus espera você, espera a mim, espera a nós, dizermos para Ele, pode cumprir, Senhor, a sua vontade em mim. Mas para isso, Ele vai matar os seus sonhos, Ele vai matar as suas expectativas, Ele vai acabar com os seus projetos, Ele vai catar os seus projetos, vai amassar eles, assim, e falar assim, espera aí que eu tenho um projeto melhor para você. Mas quando nós ainda somos mesquinhos espirituais, a gente não quer largar esses projetos nossos. A gente bate o pé, que nem criança quando vai no supermercado e quer dar noninho, se joga no chão e faz birra. E a gente às vezes é assim. A gente quer que Deus faz a nossa vontade, e a gente não está pronto para fazer a vontade dEle. Inclusive, essa palavra deve ser para alguém aqui. Se tiver alguém do seu lado, fala isso para ele. Talvez para você hoje, a palavra seja essa: deixa Deus fazer em você o que Ele quer fazer. E tudo que Deus quer fazer em você é tirar coisas que você se apoia. Ele quer tratar os seus medos, quer tratar as suas inseguranças, quer tratar as suas preocupações, que são desenfreadas e tiram a sua paz. Eu tinha um problema seríssimo. Eu tinha desespero de ficar sem dinheiro. Quando nós íamos pagar as contas aqui da igreja,
que malemar dava para pagar. Eu ficava apavorado. Meu Deus do céu, e as contas de amanhã? E as contas de depois de amanhã, Senhor? E as contas de casa? O Senhor falou assim, peraí, você está preocupado por demasia, você está sofrendo antes da hora. Aí foi quando eu entendi o que é a palavra preocupação. Pré-ocupação. Eu me ocupo de uma coisa que não é preciso. E por estar ocupado com uma coisa que eu não preciso, eu não me ocupo com as coisas que são dele, que são verdades. A gente precisa deixar Deus tratar a nossa vida. Porque a gente recebeu coisas de família, irmãos. Genética de família. A gente recebeu coisas que os nossos pais, nossos avós, eles viviam. E isso veio geneticamente em nós, para essa carne parar. E essa carne vai ficar dominada, ela não entende as coisas do Espírito. E aí o Senhor direciona coisas, mas a carne está doutrinada. Ela precisa de um padrãozinho de vida, então o Espírito não consegue exercer em nós o que Ele quer. Quantos entendem o que eu estou falando? Então deixa Deus exercer domínio em você. Controle. Domingo mesmo, eu fui na igreja ministrar, na igreja do pastor Rodrigo, eu fui lá só para fazer uma coisa, para falar para ele que chegou a hora dele deixar o trabalho dele. É a coisa mais difícil para um homem, é chegar na empresa que trabalha e pedir a conta, e dizer para o patrão assim, ó, eu vou viver do reino agora, eu vou viver de milagres, eu vou viver daquilo que a igreja vai produzir. Eu fui lá para dizer isso para ele. É uma decisão terrível para um homem, que eu já passei por isso, com um filho com 2 aninhos na fralda, e às vezes a gente tem tanta insegurança, a gente tem tanto medo, e o nosso medo impede-nos de desfrutar do sobrenatural. Fala isso para o teu irmão, o seu medo impede você de desfrutar do sobrenatural. Por quê? Porque o medo faz com que a gente coloque as nossas intenções e os nossos conhecimentos na frente. Pelo medo, a gente exerce aquilo que conhece, e não deixa Deus executar aquilo que Ele deseja acerca de mim e de você. Quantos compreendem o que eu estou falando? Então, muito cuidado. Deus deseja entregar o melhor para mim e para você, mas a gente precisa de entender e desejar o melhor dele para nós, que nem sempre vai ser o melhor que você deseja. Você já conhece minha história. Eu estudei para ser alguém na área profissional, e Ele queria que eu fosse alguém na área espiritual. Então, para Ele, o que eu estudei, as horas que eu passei acordado fazendo prova vestibular, as provas, tudo que eu fiz, para Ele nada adiantou. Ele falou assim, na hora exata, no momento oportuno, eu vou exercer em você o meu projeto. E doeu em mim, porque eu rejeitei. E eu não me julgo capaz até hoje. E o dia que você se julgar capaz em fazer alguma coisa para Deus, não é Deus, é você. Porque tudo que Deus pedir para você fazer, a nossa carne tem que se julgar incapaz. Porque se ela julgar capaz, o Espírito não se manifesta, é natureza terrena. Todas as vezes que eu vou pregar aqui, me dá dor no estômago, me embrulha, eu cozinho lá dentro do meu escritório para entrar, eu chego aqui, eu vou lá, eu falo, vamos começar, e eu não sei se eu começo, eu olho para você, eu vejo essa cara brava que você tem, eu fico para cá, e eu falo, Espírito Santo, como é que eu começo isso agora? E eu entro assim, eu entro assado, eu falo shalom, eu falo graça e paz, eu falo paz do Senhor, e agora? Aí alguns falam assim para mim, nossa, mas parece que você está tão à vontade. Quem vê cara não vê coração. Mas por quê, irmão? Porque o dia que eu me senti seguro nisso aqui, o Espírito não fala por mim. Aí é o Paulo, é o conhecimento do Paulo, é o estudo do Paulo, é aquilo que o Paulo leu. Tudo que Deus vai querer exercer de você é que você mate a sua natureza e deixe Ele conduzir você pelo Espírito. E olha, estou falando isso de testemunho, vai ser muito bom para você, porque você vai desfrutar de coisas que você jamais imaginou. Deus vai fazer você tocar, desfrutar e sentir coisas que você jamais imaginou. Não se esqueça de uma coisa, a gente usa muito esse texto para pregar sobre dinheiro. Melhor coisa é dar, irmão, do que receber. Mas espiritualmente também. Quanto mais você se dá, mais você recebe. Quanto mais você se entrega, mais o Senhor te revela. Quanto mais você busca, mais o Senhor te conduz. Mas não se esqueça, vai ser sempre na porção de cada degrau. Degrau por degrau, glória em glória, e você vai viver o que Deus tem para você. Fala para o teu irmão, melhor coisa é dar do que receber.
Você pode dar um forte aplauso para Jesus? Vamos lá. Os mesquinhos espiritualmente nunca saem do mesmo ponto, andam em círculos, não desenvolvem dons e talentos. Fala isso comigo, não desenvolve dons e talentos. Fala para o irmão do seu lado, você sabia que você tem um baita de um talento? Fala assim para ele, um dom gigante. Imagina, louco, nasci para ser isso aqui mesmo. E eu já escutei uns par de crentes falar, eu tenho vontade de dar chinelada quando eu escuto. Na verdade, eu acho que eu nasci para sofrer mesmo, porque eu vejo as pessoas sendo usadas, mas comigo não. É que na verdade você colocou tanto o seu eu na frente que você não deixa o eu de Deus exercer em você. Quando não, você mira uma coisa, não porque eu quero ser, porque eu quero ser, porque eu quero ser, e você não deixa Deus ser. Eu conto sempre esse exemplo aqui, ó. Faz de conta que eu quero esse vaso. Eu sempre conto esse exemplo. Eu quero esse vaso. Jesus, me dá esse vaso. Eu passo um mês pedindo vaso e Deus não dá nem sinal. 2 meses, 3, 4, 5, 10 meses, 1 ano, 2, e Deus não me dá o vaso. Aconteceu comigo o ano passado inteirinho. Eu pedi algo para Deus o ano inteiro. Como eu fico aqui na igreja alguns horários da tarde, eu tenho um lugarzinho que eu gosto de conversar com ele assim, meio assim, pai para filha, aqui ó, sento aqui ó, aqui, gosto de sentar aqui ó, meu lugarzinho é aqui. Aí eu conversei um monte de coisa com ele, falei um monte, assim ó, rasgado, mordi a Bíblia um monte de vezes, e ele não respondia nada. Um belo de um dia, estou aqui sentadinho de novo, e estou brigando com ele em umas coisas, ele falou assim para mim, enquanto o que você está querendo é mais importante do que a minha presença em você, eu não te dou. Enquanto as coisas forem prioridade para você, eu não posso te dar. Porque, Paulo, os sinais vão seguir quem crê, Paulo. Então, se você crê em mim, você viver para mim, você andar comigo, o que você precisa vai correr atrás de você. Conta, meu irmão. Se você andar com o Senhor e viver para Ele, fala assim para Ele, o que você precisa vai correr atrás de você. O que a gente vê hoje? Os crentes fazendo campanha, lencinho ungido, velhinho ungida, sapatinho ungido, meia ungida, travesseiro ungido, tudo ungido, está correndo atrás do quê? De uma bênção. É o contrário, você tem que estar em casa, depois do culto, depois de orar ao Senhor, vai bater na porta, tum, 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 você vai abrir a porta, oi, eu sou a dona bênção, eu vim aqui para te abençoar. É o contrário, a gente está correndo atrás, arrumando o meio, não, porque agora é o trigo ungido, não, a rosa vermelha ungida, aí a gente começa a dar as coisas para ver se as pessoas acreditam, e a gente não gasta tempo falando para elas que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que faz a separação dos ossos e da medula. Se você ouvir a palavra que cura, que liberta, que salva, que traz transformação, ela exerce todo o favor que você precisa. Então você não precisa de coisa ungida, você precisa de uma palavra ungida dentro de você. Precisa de uma obediência. E aí as bênçãos vão correr atrás de você. E mais, as bênçãos enriquecem e não acrescenta dor. Conta para o teu irmão, as bênçãos, irmão, ela enriquece, viu? Não acrescenta dor. Se você recebeu alguma coisa e está dizendo que é bênção, está trazendo dor, não é bênção. Bênção não causa dano. Bênção produz alegria e transformação. Quantos comigo? Vamos seguir, porque senão vai virar culto isso aqui. Andam em círculos, desenvolvem dons e talentos, não se submetem ao senhorio de Cristo, que se manifesta em nossas vidas através de nossa comunhão com a igreja visível. Olha que legal agora. São eternamente nostálgicos. Conhece crente nostálgico? Olha lá. Sobre um tempo que já passou e não existe mais. Gloriam-se de tempos que já evaporaram na história e viraram fotografias amareladas em caixas de velharias guardadas. Você conversou com algum crente já, Rebeca? Você vai conversar com ele e fala assim, não, porque lá em 1815, não, porque crente só fala de coisa antiga, é museu. Deus fez, e Deus não faz mais. Por favor, não deixe a sua boca produzir que Deus fez. Permita que o seu espírito produza, o meu Deus faz. Porque o nosso Deus, Ele foi. O nosso Deus, Ele é.
e o nosso Deus sempre será. Então nós não podemos viver de milagres que um dia foi, porque a minha vida e a sua vida são milagres diários, porque você nasceu e você está destinado para viver milagres extraordinários. Diga, bate palma primeiro. Repete isso comigo de novo. Fala, eu nasci. Diga, eu estou destinado a viver milagres extraordinários. Não aceita outra coisa que não seja isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos exercer isso na nossa vida. Isso é uma questão de direito. Eu falava da terça-feira aqui na aula sobre fé. Fé é isso, não é? Nós falávamos sobre fé na aula. Eu falei para os irmãos, eu não tenho como chegar aqui nessa irmã e falar assim, Senhor, e colocar até uma voz bonita, e ficar, em o nome do Senhor Jesus, vai Senhor, fé nela agora. Não tem como transferir fé. Fé não transfere. Você imaginou se na Drogasil, Débora, vendesse fé em pó, com sabor de laranja, tangerina e limão? Abacaxi também, porque tem quem gosta de abacaxi. Morango também. Aí você chega lá e fala assim, hoje eu não estou muito bom não, me dá 50 ml de fé. Eu falei para os irmãos terça-feira que seria como o filminho do Popeye. Lembra do Popeye? As crianças não sabem o que é Popeye, mas nós que já somos mais experimentados, velho é o diabo, amém? Nós somos experimentados. Nós que somos mais experimentados, sabemos que é Popeye, aquela latinha, fica forte. Se fé fosse isso, nós ficaríamos enferrujados, dependentes de uma substância. Mas o Senhor quer que nós sejamos dependentes da presença e da palavra dEle. Assim como Moisés nos ensinou no texto que nós lemos hoje. Senhor, se a sua presença não estiver comigo, a sua habitação não for comigo, eu não me movo. E quantas vezes a gente já se moveu sem a presença ou sem a autorização dEle? Quantas vezes você não comprou? Quantas vezes você não decidiu coisas sem Ele ter autorizado? Apóstolo, estou com uma luta para pagar uns carnê. Comprou sem autorização. Porque se Ele autoriza, você paga com o pé nas costas e sobra dinheiro ainda e toma sorvete no barquinho. Mas se faz a desobediência, não sobra, toda coisa apertada, dor de cabeça. Fala para o teu irmão, aprende a obedecer, crente. Isso. Então tem muita gente que vive, deixa eu ver, vamos olhar as fotografias, aquele tempo que nós era abençoado. A boca do crente que fala, está repreendido isso. Os mesquinhos espirituais não crescem na fé, não se aprofundam no conhecimento de Deus, não são dados à oração comunitária, são balões de ar prestes a estourar a qualquer momento. Leem a Bíblia, mas não compreendem. O que ele falou mesmo aí? O que ele falou? Eu não estou entendendo o que ele está falando. O apóstolo hoje que está meio bêbado. Não compreende, não são penetrados pela palavra. Não deixa a palavra produzir o efeito que tem que produzir. Consequentemente, não são lavados pela palavra de Deus. Quando você não é penetrado pela palavra, ela não causou transformação, não te limpou. São seres de almas sujas, manchadas e marcadas por pecados ocultos, desejos escondidos e paixões não reveladas. Fala para o teu irmão, muito sério, hein? Quando eu comecei essa série de ministrações, lá no primeiro dia, eu disse para você que o desejo de Deus era tirar de dentro de nós coisinhas que estavam aninhadas, que nós não gostamos de mexer nelas. Mas o Senhor precisa cavocar, tirar lixo, para que a presença dEle possa se manifestar em nós. Aleluia? Preciso seguir porque já estourou o tempo. Anota isso. Alguém disse, pessoas normais falam de coisas, pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas mesquinhas falam de pessoas. Os mesquinhos só sabem criticar. Os mesquinhos só sabem ver defeito. Nossa, você aposta com essa camisa rosa cintilante aí hoje? Deus que me livre. Eu vim com essa camisa para não se perder, para profetizar, saber onde eu estou. Não, mas está louco, não cabe o culto na hora, pelo amor de Deus. As pessoas sabem criticar. Você conhece gente que só critica? Pergunta para esse irmão, você não é essa boca que só critica não, né? E outra coisa, só vejo defeito. Porque a Rebeca, porque a Rebeca, porque a Rebeca, porque a Rebeca. O problema não está na Rebeca. O problema está em mim.
É que eu não estou querendo ver a trave que está em mim, a trave não me deixa olhar, então eu vejo o cisco na vida dela. Ai, meu Pai do céu. Quando você cobra muito os outros, é porque você não tem coragem de cobrar você mesmo. Meu Jesus. Fala para o teu irmão, por favor, me cobra menos. Então, apóstolo, me cobra menos. A questão não é te cobrar. A questão é que eu tenho que te pôr na linha. Porque dando uma sapatada e uma tamancada, como você recebe quase toda quinta-feira aqui, de vez em quando você não apruma. Meu papel aqui é te pôr na linha. E eu sei que eu causo um monte de problema com você fica bravo às vezes, mas eu não estou nem aí. Eu tenho que falar o que Deus quer que você ouça. Então repete comigo, em nome de Jesus, eu sou uma pessoa totalmente espiritual, e eu só falo das coisas espirituais. E eu falei aqui, não sei para que dia que eu falei, eu vou falar para você, eu vou dar essa autorização para você. Se um dia você estiver aqui na igreja, fora da igreja, qualquer ambiente, mas algum crente dessa igreja chegar perto de você e vier falar de gente para você, eu esqueci seu nome aí, Milena, olha, está sabendo da Milena? O quê? Que a Milena, e a Milena assim, Se alguém vier, você vai olhar para essa pessoa e falar assim, escuta aqui, eu te repreendo, Satanás, arreda o pé de mim. A pessoa vai falar assim, não, se alguém vier falar de gente para você, falar mal dos outros, fala para ele, sai de perto de mim, Satanás. Ai, irmão, o apóstolo me autorizou a falar que você é Satanás. Porque homem de Deus, mulher de Deus, não fala de pessoas, irmão. Não critica a pessoa, porque sabe que ela é imagem e semelhança. E aí uma diferença é exortar. Se eu sei que a minha irmã está no pecado, está fazendo coisa errada, eu tenho que aconselhar ela e exortar ela. É uma coisa. Agora, ser propagador de má notícia, não. Fala para o teu irmão, se você vier falar mal dos outros para mim, eu vou te chamar de capeta. Amém? Aleluia? Capeta, sai daqui. Vamos para acabar. Característica dos mesquinhos. Vamos ver lá. Os mesquinhos espiritualmente são pessoas doentes, não do corpo, mas da alma, para a qual rejeitam todo tipo de cura, não gosta. Não gosta de ser curado, porque ele está ensimesmado, olhando para o seu umbigo. Então, olha como é que é os mesquinhos, vive o que? Qual que é a primeira situação aqui? Você conhece crente amargurado? É mesquinho. Ele não quer ser curado, é mesquinho. Ele quer ficar com a amargurinha. Não, é porque eu quero ficar, aquele tempo, eu quero lembrar daquele tempo. Amargurado, são queixosos, se queixa, tudo para ele queixa. Ai, dói aqui, o que é o bico de papagaio? Hoje é o bico de papagaio, amanhã é o urso, amanhã é o King Kong, é a mata amazônica no crente. Tudo o crente pega, queixoso, é altamente sensível. Se eu falar um amém diferente, mais grosso, amém! Nossa, que grosseria, nem vou vir mais aqui nessa igreja. Nossa, melindroso, é famoso. Eu costumo chamar esse de crente criado com vó. Você conhece gente criada com vó? Fica mimada. Porque na casa da avó pode tudo, né? Aí você vai botar cabresto, o cipó racha. Meu pai que falava isso para mim. Cipó se coxa enquanto é verde, porque depois que secar ele racha. Sigamos. São materialistas. Amam coisas. Preciso comprar. Cartão de crédito é uma treva na mão dele. Por quê? Ele vive na unção do ter. Porque eu preciso ter. Mesquinho, fala para o teu irmão, cuidado, hein? Se tornam insuportáveis e intragáveis. Você já conhece, gente? Está tudo beleza, está conversando, aleluia, glória a Deus, está quase orando em línguas. Aí chega aquele lá que é a mesma coisa que soltar um cheiro forte no meio da rodinha. Você conhece gente assim ou não?
Os mesquinhos, eles são intragáveis. Bendito seja eu. É porque eu tenho, porque eu fui, porque eu sou, porque eu posso, porque eu acontece. O mesquinho é terrível. Conhece alguém assim? Não, graças a Deus não, amém. Estão sempre envolvidos numa disputa qualquer com outras pessoas. O mesquinho, ele gosta de disputar. A Beca vem aqui falando assim, hoje eu fiquei no data show lá na igreja. Foi uma benção. Eu já fiquei 20 vezes. E você também está ficando lá, sabe que você é filho do pastor Samuel, porque se você não fosse Espírito Santo, você não ficava lá. O mesquinho é terrível. Você conhece gente assim? Não, né? Aleluia. Glória a Deus. Como vencer isso? Essa é a fórmula. Só há uma hipótese de sair dessa mesquinharia espiritual, lutando contra si mesmo. Seus hábitos, vontades, sentimentos, sair da escuridão e procurar a luz. Quem é essa luz? Jesus, a palavra. Abandonar o quê? A mentira, porque o mesquinho vive na mentira, ele tem uma falsa verdade. O que é uma falsa verdade? Mentira. Abandonar a mentira e viver na verdade. Ser inteira e verdadeiramente convertido. Preste atenção que eu vou te falar, eu vou acabar agora. Fala glória a Deus. Certo? Há um grupo de pessoas que verdadeiramente são convertidos. Conversão, aprendemos com a pastora Rosana numa aula aqui. Conversão é mudança de rota. Quando você pega o seu carro, você faz uma conversão, você mudou de caminho. Então, com Cristo também. Estou andando aqui. Aleluia. Conversão. Aleluia, glória a Deus. Mudou. Então, há uma conversão. Agora, existem muitas pessoas dentro das igrejas, talvez no Panamá, no Afeganistão, por aí, que são convencidos, desceram as águas, se batizaram, receberam o certificado, mas não houve transformação de vida. Eles não mudaram as velhas práticas, deixam que coisas ainda o aprisionem, ou ainda dominem-o. E isso está ligado muito à mesquinharia. Então, qual é o segredo da nossa oração? Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Esses renovar os dias como dantes não é com aqueles dias que você viveu lá atrás, mas é com os dias que Ele sonhou acerca de mim e de você desde a fundação do mundo, que fôssemos um com Ele. Quantos entendem isso? Então, que a minha oração e a sua seja: Senhor, converte-nos de fato, para que haja mudança. Porque, queridos, a coisa mais difícil para um homem lidar é a fama. E à medida que você começa a crescer em Deus, a sua fama no mundo espiritual começa a crescer. E a gente tem uma necessidade de doutrinar a nossa vida, para a gente não ser enganado pelo nosso inimigo. Vamos orar, pedindo a Deus que, se há mesquinharia em nós, que Ele nos limpe. E que essa mesquinharia nem se apegue a nós, caso ela não estiver. Amém? E se tiver gente mesquinha perto de nós, que haja conversão também, em nome de Jesus. Quantos entendem isso?